Sejam todos muito bem-vindos. Sem dúvida, esse é o melhor lugar que você poderia estar hoje. E muito obrigado pela sua presença aqui, quem está ao vivo, tá? A Elza, o João Lopes, Ana Paula. Tem um pessoal aqui, eu não consigo ver todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos. A Tarsila entrou por último aí também. Muito bom, tá? A aula de hoje é uma aula especial. A gente tem um perito em inteligência emocional, perfil comportamental, que é o Fabiano dos Santos. E o Fabiano, ele não é só perito, como ele tem e-book também nessa área, ele é associado da Febracis e ele já deu para nós uma aula muito rica sobre inteligência emocional. Eu aprendi bastante, a minha esposa, que é psicóloga, também absorveu bastante coisa. E muito obrigado, Fabiano, por mais uma vez estar com a gente aí para conversar com a gente sobre perfil comportamental. E eu já te adianto, gente, que quando se trata de perfil comportamental, Fabiano vai explorar mais isso, mas não fique chateado se você for confrontado com algo que você fala assim: nossa, eu não queria ser assim, mas eu sou. Não fica chateado com isso, porque é normal. A gente está aqui para crescer. Qual que é a beleza de você estudar e aprender sobre o seu perfil? É você entender e reconhecer os seus pontos fortes e você entender e reconhecer os seus pontos fracos. Sabendo melhor sobre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, você tem capacidade de crescer, de se avaliar, de se desenvolver, de crescer, né? Até eu faço até um exemplo mais. Vamos usar a Bíblia aqui. E no Novo Testamento, na Bíblia, fala que a lei de Deus serve para a gente olhar para a lei e ver os nossos erros, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode ajustar e aquilo que a gente tem que abandonar e corrigir. Da mesma forma, quando se trata de desenvolvimento pessoal, um teste de perfil comportamental, ele também serve para a gente ver aquilo que dá para a gente ajustar, melhorar, potencializar ou corrigir, mudar, abandonar, crescer mesmo, sabe? E a metodologia que o Fabiano usa, eu já vou adiantar para vocês. Sem dúvida, é o teste mais assertivo que tem na atualidade. É um teste que começou a se estruturar lá em 2000, desculpa, em 1915, né, Fabiano? E ficou e Isso. ficou e ficou muito, como que eu posso dizer? Hoje é o que toda empresa usa. Para você ter uma ideia, essa aplicação de teste que o Fabiano vai propor para você, normalmente a gente faz em grandes empresas, cobrando em torno de R$ 2.000 por cabeça. Eu só estou falando isso para vocês porque, de fato, é uma aula riquíssima. E, Fabiano, muito obrigado mais uma vez por topar esse desafio, por estar aqui com a gente, tá? Os momentos que se seguem é com você e depois eu retomo para a gente entregar a leitura sugestiva e também as últimas tarefinhas. Fechou? Fechou, muito bom. Boa noite, pessoal. Uma alegria poder estar aqui com vocês. O Willer já fez uma belíssima, né, introdução. E nós vamos falar um pouco, então, hoje sobre perfil comportamental. E eu quero começar fazendo algumas perguntas, né? Primeira pergunta: quantas vezes você já teve algum tipo de problema por conta do relacionamento? Não se fechou com seu chefe, a esposa brigando, esposa brigando direto, os filhos, muitas vezes. Ah, mas essa criança não saiu parecida com ninguém de casa. E muitas vezes, talvez, você foi taxado de, por exemplo, grosso, muitas vezes por ser muito direto, por ser muito objetivo, quando na verdade é perfil comportamental. Ou talvez alguém já se incomodou porque você fala demais, é aquela pessoa expressiva, comunicativa, e às vezes a pessoa assim, nossa, aquela pessoa ali é legal, ou ao mesmo tempo talvez você tenha sido taxado como aquela pessoa assim exibida, aquela pessoa muito espontânea. Ou talvez, quantas vezes você não foi assim, passou por algum tipo de problema por ser aquela pessoa que gosta de planejar, gosta de tudo assim dentro dos limites.
com planejamento, com harmonia. Sabe aquela pessoa mais... Não é tão rápido quanto os outros. Você não está parando, mas você gosta de fazer as coisas ao seu tempo e mantém a constância. Você é perseverante. E talvez um ou outro, às vezes até, olha, eu não gosto desse camarada por conta disso. Ou talvez, quantas vezes você não foi chamado de chato? Daquela pessoa assim que, sabe por que você quer seguir a regra? Você é aquela pessoa que se marcou um horário, você quer seguir aquilo ali. Tá? Tudo isso é perfil comportamental. Então, hoje, o que eu vou falar para vocês? É o resumo do resumo, porém, se você aprender essa parte, você vai entender 99% dos conflitos que existem e você vai ter algumas alternativas para você poder lidar com isso. As empresas, assim como o Willer já falou, toda a base científica do que eu vou apresentar para vocês, ela já vem de muito tempo, mas não vem o estudo não começou em 1915. Começou bem antes de Jesus Cristo, antes, lá na época lá dos gregos. Aí você foi evoluindo. Por exemplo, antigamente a gente falava que uma pessoa era sanguínea, era colérica, aquela pessoa era fleumática e assim por diante. Esse estudo foi evoluindo, evoluindo até 1915 surgir a teoria DISC. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui de maneira rápida, e eu vou passar uma projeção para vocês aqui, é justamente sobre como desvendar o seu perfil comportamental. Para que isso? Para que você possa alcançar o potencial máximo. Por que as empresas aplicam esse teste na hora de contratar um funcionário? Primeiro, para encaixar a pessoa no lugar certo. Porque quando eu sei que aquela pessoa tem um perfil que a gente chama de tendência, então o que eu vou apresentar para vocês aqui não é uma taxação, não é um rótulo que a gente coloca no perfil. Porém, as pessoas que têm os perfis que eu vou apresentar para vocês têm uma tendência comportamental a agir de alguma maneira, ok? Mas para que tudo isso? Para que você alcance o seu potencial máximo. Análise de perfil nunca é para diminuir ninguém. E outra coisa, não existe perfil ruim. Todos os perfis são bons. Todos. Não existe perfil ruim. Então, baseado nisso, eu vou começar a falar, né? Vou entregar ferramentas para vocês aprofundarem esse estudo. E com certeza, conforme eu vou falando para vocês, é bem provável que você talvez se identifique. Fica tranquilo. Se você gostou, abraça, tá? Porque realmente é o teu perfil. Se você não gostou, faz aquele desafio do mosaico. Olha, não gostei disso, coloca no cantinho. Lá no final você vai entender o quanto que isso pode te ajudar a você crescer no seu relacionamento com o seu chefe, com o seu liderado, com as pessoas que estão ao seu redor, o relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, o relacionamento com seus filhos, tudo isso é muito importante. Então, olha só, esse e-book aqui, o que eu estou passando aqui para vocês, vocês vão receber, tá? O presente aí do projeto nível 10. Vocês vão receber depois, então você não precisa se preocupar de anotar, ou eu vou passar um pouco rápido também por conta do tema. O objetivo é que você pegue as palavras principais aqui dos perfis, tá? E depois a gente vai ter uma segunda aula, porque se você fizer as atividades que foi proposta, na segunda aula você vai ter uma clareza muito maior daquilo que eu estou falando. Então eu estou fazendo um resumo aqui de pelo menos 10 mil páginas que eu já li sobre o tema, mais as 3 formações que eu fiz, mais os cursos que a gente ministra. Então, é para vocês pegar, assim, a parte mais importante mesmo do que é análise de perfil comportamental. Então, o que nós vamos falar? Um pouco sobre o dominante, tá? O influente, o estabilidade e o conformidade. Segundo William Marston, que é o que desenvolveu a teoria, que é lá nesse livro aqui, ó, As Emoções das Pessoas Normais, até eu estava falando para o Willer, né? Podíamos propor a leitura. Só que esse livro, acho que, se eu não me engano, são 600 páginas, ele foi escrito entre 1915 e 1929, então tem uma linguagem ainda do início do século ali. Realmente ela é um pouquinho mais técnico, mais científico, mas é um livro assim profundo sobre a análise de perfil comportamental. Segundo William Marston, as pessoas se dividem em 4 perfis: dominante, influente, estável e conforme. Cada um desses perfis tem características, tendências do comportamento. E esse comportamento vai moldar os seus resultados. Então, a primeira parte importante é: por que eu preciso saber sobre o meu comportamento? Por que eu preciso saber sobre o comportamento da outra pessoa que está junto comigo, trabalhando ou eu liderando ela? Justamente para moldar resultados, para melhorar relacionamento, para diminuir conflito. Então, vou falar um pouco sobre o dominante. A própria palavra dominante, ela já dá aquele primeiro impacto, né?
Tem pessoas até que quando olha assim, dominante, ó, não, eu não sou esse perfil, não. Tem gente que pensa, não, ó, fulano é dominante, porque ele gosta de mandar. Tem um pouco de verdade nisso, tá? Então, o que que é o perfil dominante? Eu vou passar algumas características rápidas e com certeza ou você vai se identificar ou você vai identificar alguém. Mas cuidado para não rotular, tá? Não colocar um adesivo, porque esse não é o objetivo. O objetivo é só falar algumas características que são mais pontuais. Primeiro, qual que é a característica de uma pessoa dominante? É aquela pessoa mais objetiva. É aquela pessoa que sempre quando anda, ela está olhando em linha reta. Sabe aquela pessoa que você está andando assim no meio de todo mundo? Ele não está nem aí, ele está andando reto e as pessoas é que têm que se desviar dela? Já parou para observar pessoas assim? Ela está no foco, ela está no objetivo. Muitas vezes, essa pessoa que é dominante, ela vai ter uma característica muito forte que é a questão do comando. Voz de comando, objetividade. São pessoas que gostam de liderar, são pessoas que, razoavelmente, o poder, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, também são coisas que elas gostam. Novamente, assim, cuidado para não taxar ninguém, né? Para não criar um padrão aí de alguém que você não gosta, porque o perfil do dominante, muitas vezes, ele é aquele camarada que até pode ser chamado de grosso, de mal educado, por conta da objetividade dele. Porém, o perfil dominante, hoje, ele é o perfil de boa parte dos líderes que nós temos. Boa parte dos empreendedores, eles têm um perfil dominante. Quando você aprende a dominar, quando você aprende a dosar essa dominância, que é o que a gente quer ensinar, talvez na quarta aula ou terceira aula, viu, Willer? É justamente assim. Primeiro você descobrir o teu perfil. Qual que é o percentual que eu tenho de dominância? Qual que é o percentual que eu tenho de influência? Qual que é o percentual que eu tenho de estabilidade ou conformidade? E a partir daí fazer alguns exercícios para dosar, para equilibrar. Mas vamos supor, uma pessoa que tem uma dominância equilibrada. É aquela pessoa objetiva, é aquela pessoa direta, é aquela pessoa que corre riscos sempre, sempre calculado, mas ela está sempre correndo risco. É uma pessoa que, para tomada de decisão, é rápida, ela tem iniciativa, ela resolve problemas. Na verdade, o dominante gosta de se colocar em problemas. Ele gosta de estar sempre resolvendo problemas. Ele se motiva por isso. Ele também não todo dominante, tá? Mas a grande maioria dos dominantes são competitivos. Se você colocar para ele um desafio, ele vai fazer de tudo para poder ganhar, para ficar em primeiro lugar. E não é por orgulho, não é para se envaidecer, né? É justamente porque é o perfil dele, é aquilo que motiva ele. E é um perfil focado em resultados, ok? Perfil dominante. Perfil influente. Segundo perfil ali da análise DISC. Esse daqui é muito mais fácil também de identificar. Por quê? É aquele perfil carismático, é aquele perfil que está sempre sorrindo, é aquele perfil persuasivo, é aquele perfil assim que gosta de trabalhar em equipe, ele tem uma energia, ele tem um entusiasmo. Inclusive, alguns professores que vocês têm aqui têm um perfil muito forte de influência. Eu não coloco um rótulo neles, mas eu percebo assim por causa do entusiasmo, da persuasão, que é o Willer e o Rogério Mistura. Esses dois, assim, quando eu falar, você talvez já bate o olho nos dois, fala, olha, esses dois têm esse perfil de influência. Mas depois vocês vão perceber que não é só influência, eles têm alguns outros perfis também. Network, são pessoas fortes em network, são pessoas assim que estão sempre cercadas de pessoas, são criativos. A criatividade vai aparecer em todos os perfis. Porém, na influência, a criatividade ele tem sempre que estar criando coisas novas. Ele se motiva por isso. Perfil influente. Persuasão e otimismo são as palavras fortes. Profissões que são muito comuns para essas atividades. Por exemplo, na primeira ali que é a dominância, é liderança, é supervisão, é controle, é aquela pessoa que está nos cargos de gerência. Nem sempre o dominante vai ser gerente, nem sempre o dominante vai ser líder. Porém, nós encontramos um grande número de líderes que têm esse perfil. O influente, geralmente nós encontramos aonde? Comunicadores, apresentador, vendedores, pessoas que gostam de se comunicar, gerentes de relacionamento. Esses dois perfis aqui, eles são muito próximos, tá? Por quê? Porque eles são focados em resultados também. Um em pessoas e outro, o influencer é resultado com pessoas. E o dominante é o resultado com processos, com produto, com o trabalho. Agora nós temos outros dois perfis, que são diferentes desses dois primeiros perfis, tá? Esses dois primeiros perfis que eu apresentei para vocês, depois, Willer, eu vou liberar uma outra pesquisa, ela é um pouco mais pesada, mas é uma pesquisa que a Febracis fez
do empresariado brasileiro. E vocês vão ter ali o grau de... Qual que é o perfil do empreendedor brasileiro? Para você que é empreendedor ou para você que pretende empreender, é importante por conta do comportamento, tá? Mas olha só, esses dois perfis que eu coloquei para vocês, eles têm essa característica de empreendedorismo. Esses outros dois perfis que eu vou apresentar, não que eles não sejam empreendedores. Tem muito empreendedor que tem esses perfis. Só que eles são mais de serviços técnicos, são mais de áreas de apoio. Por exemplo, estabilidade. O perfil estabilidade é aquele perfil que é de planejamento, é o perfil de constância, é o perfil de... Sabe aquela pessoa que é paciente, aquela pessoa que não gosta de brigar, aquela pessoa que, assim, ela não é muito de comunicar, mas ela é muito de ouvir. O estabilidade tem uma característica muito forte, que é o ouvir. O que é muito diferente do influente e do dominante. O dominante e o influente, ele precisa treinar a escuta ativa. Já o estabilidade, já por natureza, ele já vem com o DNA dele, já vem programado ali para ser uma pessoa um bom ouvinte. Por isso, ele acaba se tornando uma pessoa mais paciente, ele é uma pessoa mais persistente. Não que os outros perfis não sejam persistentes, mas é uma pessoa que ela mantém a constância. A gente até brinca, né? O perfil dominância e influência, eles são muito bons para iniciar processos, iniciar projetos, eles estão sempre criando coisas novas, estão sempre abrindo novas empresas, criando novas ideias, porém eles têm uma dificuldade para manter, que a gente chama assim, um é iniciativa e outro é acabativa. O estabilidade e o conformidade, eles são muito bons para acabativa. Por isso que uma empresa é importante ter todos os perfis e você saber encaixar cada um, porque uma pessoa começa e a outra precisa terminar, precisa manter. Uma outra característica é a responsabilidade, tá? E a empatia. Então, o perfil estável, ele tem essas características. Qual que é o cuidado que ele tem que ter? É o cuidado, muitas vezes, com as mudanças. O perfil estável é aquele perfil que não gosta muito de mudanças. As mudanças, elas deixam ele um pouco travado. E isso pode ser um ponto que pode prejudicar ele em algum momento. Por quê? Vivemos num mundo de constante mudança. Então, precisa ter essa preocupação. E, por fim, né, o perfil que é o perfil que a gente chama de conformidade. Qual que é o perfil conformidade? É o perfil de qualidade e precisão. O perfil conformidade é aquele que segue a regra, que gosta de seguir a lei, que gosta de seguir tudo de acordo com o que foi colocado, que foi planejado. Onde que trabalham normalmente as pessoas com perfil conformidade? Auditor, contador, pessoal da área financeira, pessoal da gestão de qualidade, acabamento. Por quê? São pessoas que gostam de observar os mínimos detalhes. Elas são precisas, elas são organizadas, não que os outros perfis não sejam organizados, mas ela tem como padrão principal a organização. Análise crítica, são pessoas assim, elas não são de falar muito. O conformidade, o estabilidade quase não fala. O conformidade não é de falar muito, mas quando ele fala, ele é bem preciso, ele na argumentação dele é muito bem fundamentada. Ele vai observando, ele vai juntando as informações, quando ele dá o parecer dele, é difícil você conseguir quebrar o argumento de um conforme. Ele tem um foco muito na qualidade e o respeito por prazo. Quer ver deixar um conforme totalmente assim, fora de si? É você não cumprir prazo ou você colocar um prazo e daqui a pouco você mudar o prazo. Ele gosta de cumprir o prazo. Uma outra característica muito interessante no conforme é que se ele pega alguma coisa emprestada, se ele empresta alguma coisa, ele espera que a pessoa devolva o mais rápido, sem precisar cobrar, e ele também está sempre em cima. Olha, preciso devolver isso, preciso te entregar isso, preciso entregar tal coisa. O conforme ele é muito importante nas empresas para manter as coisas dentro, no dia a dia, bem fundamentado. Porém, ele encontra também um grande desafio, que é o desafio do quê? De muitas vezes ser chamado de chato, porque é aquela pessoa que quer seguir a regra, quer seguir o procedimento, quer seguir o que está lá na lei, que está lá na regra. Não que a pessoa que está ali, que os outros perfis gostam de quebrar a lei, mas o perfil conforme, ele gosta de seguir o prazo, ele gosta de seguir a regra, ele gosta de seguir o padrão que foi estabelecido. Agora, olha só, ninguém é um perfil só. Tá? Isso aqui foi o grande diferencial quando saiu daquela linha do sanguíneo, do colérico. Por quê? Na teoria antiga, até 1915, acreditava-se que uma pessoa, se era colérica, era só colérica, era 100% colérica. A outra pessoa era 100% sanguínea, ou 100% fleumática. Porém, o William Marston falou, não, as pessoas não são um perfil só, elas são uma combinação de perfis. Ou seja,
Esses perfis que eu coloquei para vocês aqui é para fazer uma análise rápida. Quando, por exemplo, se eu sou um vendedor, é interessante eu identificar o perfil do meu cliente? Sim, para saber a linguagem que eu vou utilizar para vender para ele. Se eu sou um supervisor, coordenador, líder, por que que é bom eu saber o meu perfil e saber o perfil do meu liderado? Porque eu vou saber falar na linguagem dele. Boa parte dos conflitos, 90% dos conflitos, são por conta de você não saber sobre o seu perfil e o perfil comportamental do seu liderado, do seu filho. Em casa, por exemplo, em casa, eu sou dominante com influência, a minha esposa é conformidade e a minha filha, ela pegou um pouco de conformidade com dominância e influência, três perfis. Então imagine o conflito que muitas vezes dá. Muitas vezes ela dá um conflito com a mãe, muitas vezes ela também eu percebo ali um pouco na hora de se comunicar, e a gente foi ajustando a comunicação conforme o perfil comportamental. Quando você aplica isso em casais, a gente consegue reduzir os conflitos entre os casais. Por quê? Se eu tenho uma pessoa que é influente, gosta de conversar, gosta de falar, ela é uma pessoa assim que gosta de ser valorizada, né? Todo mundo gosta de ser valorizado, mas o influente gosta mais de ser validado, de palavras de elogio, de presentes. Aí daqui a pouco ele casou com um conforme. Acontece muito disso. E o conforme é mais de seguir a regra, ele é mais assim, aquela pessoa mais formal, fala menos, quando fala é mais pontual. Muitas vezes tem um pouco de dificuldade para ouvir. E o influente gosta de falar e precisa de alguém para ouvir. Em algum momento vai gerar um conflito, por conta dos atrasos de prazo, por conta de querer, do conforme querer seguir a regra, o influente. E às vezes pode ser o inverso. A esposa é conforme e o esposo é influente. Na liderança, se eu tenho, por exemplo, um líder que é dominante, um líder assim que é mais objetivo, que é mais direto, e eu tenho uma equipe toda de pessoas estáveis. Acontece isso muito nas empresas de costura, nas empresas assim que precisam de planejamento. Professores também têm um perfil que muitas vezes tem um perfil muito grande de pessoas estáveis por conta do planejamento, cumprir prazo. Se eu tenho um líder que é dominante, o que que vai acontecer? A maneira dele falar com esse estável pode deixar ele para baixo, pode tirar a motivação dele. Por quê? Porque o dominante vai lá de maneira muito direta, objetiva, porque ele é assim. Então ele entende que o mundo inteiro também precisa ser dessa maneira. Então a combinação de perfis é o que vai fazer a dosagem, né? Eu até brinco que a combinação de perfis é igual. Lembra aqueles aparelhos que tinham de música? Equalizador é o nome, né? É a mesma coisa, o perfil, você vai dosando isso. Então, olha só, perfil que é dominante e influente. Nem todo mundo é um perfil só. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoa que é dominante e influente. Se ele fosse só dominante, ele seria uma pessoa objetiva, direta e até grossa. Mas a influência que vai junto ali vai dar aquela dosagem, daquela persuasão, daquela motivação, de estabelecer metas ousadas e, ao mesmo tempo, inspirar as pessoas a cumprir as metas. Por exemplo, se eu tenho um perfil de estabilidade com conformidade, que é muito comum, tá? Estabilidade com conformidade. Esse perfil, essa combinação, ela é muito forte, rica em atenção a detalhes, ela é paciente, ela é de compromisso com a qualidade, são excelentes em criar processos eficientes e garantir a conformidade e as normas estabelecidas. Agora, entra aqui os perfis antagônicos, né? Por exemplo, acontece muito em alguns testes que eu aplico. A pessoa é influente e conformidade. Pensa numa situação assim, pessoa que ao mesmo tempo que ela é espontânea, criativa, gosta de falar, persuadir, mas em algum momento é aquela pessoa que quer seguir a regra, quer cumprir o prazo, quer que as pessoas estejam tudo organizado. Chega um momento que a pessoa olha para ela e pensa assim, poxa, essa pessoa é bipolar, né? Porque tem um momento que ela está de um jeito, daqui a pouco ela muda assim como se fosse outro perfil. Existem muitas pessoas que têm esse perfil. E muitas vezes essas pessoas são as que justamente sofrem mais no emprego. Por quê? Porque elas são contratadas muitas vezes ou pela conformidade delas ou pela influência. Mas como elas não escolheram ainda qual é o perfil que elas gostariam de apresentar-se ao mundo, como que elas gostariam de que as pessoas reconhecessem ela, muitas vezes elas acabam passando uma imagem na contratação ou no namoro, e muitas vezes quando ela vai mostrar o perfil que ela gosta mais, acaba sendo totalmente diferente daquilo que ela apresentou. E acaba gerando conflitos e interfere diretamente nos resultados. Agora, se de repente, Fabiano, para que eu preciso disso? Qual que é a utilidade? Primeiro, melhorar a comunicação. Comunicação com quem? Primeiro, em casa. Esposa, esposo, filhos. Quando a gente aplica isso para a família, é importante porque, assim, ó, muitas vezes o conflito que está com seu filho adolescente não é por conta da adolescência dele.
É porque muitas vezes você pode ser um perfil conformidade, sua esposa pode ser um perfil dominância, e o seu filho nasceu com um perfil influência, que é totalmente diferente. É natureza dele. Ele gosta de falar, ele gosta de conversar, ele perde atenção, ele não tem foco. Às vezes, assim, sabe, na adolescência deixa tudo bagunçado, e não é questão de só por conta da adolescência, é o perfil comportamental. Muitas vezes na empresa, você está tendo um conflito. Esses dias, por exemplo, um cliente, dificuldade de delegar funções, de delegar atividades. Ele falou, Fabiano, eu tenho 10 pessoas sob minha responsabilidade, mas se eu tivesse uma pessoa só, eu teria dificuldade de delegar. Por conta do quê? Perfil conformidade. Como o perfil conformidade não gosta de errar, ele gosta de fazer e cumprir o prazo, ele tem uma insegurança de passar isso para a equipe. Só que ele não é mais a pessoa que tem que carregar as coisas. Ele foi contratado para liderar aquelas 10 pessoas e dividir as atividades e formar aquelas 10 pessoas como modelo dele. Só que ele precisa aceitar isso. Então, nós estamos fazendo um trabalho de mentoria com ele para que ele descubra o perfil e saiba como lidar. Com certeza, quando ele terminar esse processo de mentoria, ele vai ser uma outra pessoa, um outro supervisor. E as pessoas vão perceber isso na maneira como ele lida. Por quê? A gente brinca que perfil comportamental é como linguagem. Então, por exemplo, eu dominante posso estar falando inglês e o Willer lá influente pode ser uma linguagem como espanhol ou um português. E eu estou falando uma coisa, ele não está entendendo nada, ele está falando uma coisa, eu não estou entendendo nada. Então, o que eu preciso fazer? Ou eu tenho que entender de inglês, ou ele tem que entender de português, e assim por diante. Então, melhorar a comunicação. E sempre parte de quem tem interesse de melhorar a comunicação. Nesse caso, vocês que estão participando do processo de mentoria, parte de vocês. Outra coisa, dinâmica de equipe aprimorada. Quando uma pessoa sabe lidar com comportamento, sabe qual que é o primeiro, qual que é o teu perfil comportamental. Você já descobre quais são os seus potenciais. Porque quando você foi contratado pelo teu perfil comportamental, por aquilo que você destacou melhor de comportamento. Porém, se você não souber lidar com esse perfil, com as pessoas que estão ao redor, o conflito vai ser iminente e você pode se tornar uma pessoa que não tem como trabalhar. Ou você não querer trabalhar, porque é muita diferença de perfil. Então, quando você descobre o seu perfil, você aprimora a dinâmica da equipe. Tanto você, como profissional, entregando aquilo que você é bom, quanto também a pessoa que está liderando você, falando a tua linguagem, sem perder a diretriz daquilo que a empresa precisa. Outro ponto, a liderança, para quem é líder, a liderança se torna mais eficaz. Tá? Você consegue ser mais assertivo. E o mais importante, resolução de conflitos. A gente sempre vai ter conflitos, e o conflito nunca 100% é ruim. Tá? De repente, alguém falou, não, como assim, Fabiano? Não, o conflito nem sempre é ruim. Na verdade, algumas empresas até fomentam o conflito. Por quê? É no conflito de ideias, de maneira saudável, de maneira educada, de maneira pontual, que você pode surgir ideias que não estavam, como que chama? Que não tinham saído. Até o Willer falou esses dias, né? Todo mundo, esses dias, até numa palestra que eu vi uma postagem dele, se todo mundo tivesse a mesma cabeça na equipe, para que vai ter uma empresa? Você precisa ter cabeça diferente, criatividade, pensamentos, e você precisa lidar com isso. Lidar com um pensamento diferente. Mas para que eu lide com um pensamento diferente, eu tenho que pensar o seguinte: como que eu sou? Qual que é o meu perfil comportamental? Agora sim, para a gente poder encerrar aqui. Como que eu descubro? Porque de repente eu falei aqui, tal, tal, eu falei, tá, Fabiano, e agora? Qual que é a parte prática disso? Porque essa mentoria é uma mentoria para ser prática. Primeiro, você pode fazer os testes de perfil comportamental. Existem vários no mercado, tá? Existem testes de perfil comportamental, tipo assim, aqueles gourmet, aqueles assim bem top, que têm um valor muito mais elevado, e tem aqueles que são gratuitos. Os gratuitos servem quando você tem uma noção muito boa do que é perfil comportamental. Por quê? Se você fizer um teste de perfil comportamental e não tiver ninguém acompanhando, o que acontece no perfil gratuito? O perfil gratuito, na maioria das vezes, ele vai apontar o teu perfil adaptado. Isso aqui é uma outra aula para vocês. Então, quando você faz um teste de perfil comportamental, que a gente fala que é um teste validado, tá? Que aí você tem 4 passos aqui, né? Um deles é a questão do validado. Primeiro, que validação é essa? Validação científica. Então, quando você vai aplicar um teste de perfil comportamental, quando você vai fazer, se você fizer um que tem validação e credibilidade, que tem um certificado de uma universidade dizendo que ele tem um percentual, por exemplo, o CISA-CESMIT, que é um que vocês vão fazer ali, tem uma degustação ali para vocês, que já vai dar uma análise do teu
estilo comportamental, talvez você esteja curioso aí, né, para saber o que eu sou. Sou dominante, sou influente, sou estabilidade, sou conforme? Vocês vão receber um link depois, é uma tarefa aí que o Willer vai passar. E se você preencher ali, o perfil comportamental mais evidente seu, você já vai receber, com 99% de assertividade. Agora, olha só, profissionalismo. Consulte um profissional treinado para interpretar. Por quê? A pessoa que não é treinada, ela pode passar uma informação errada e, em vez de servir de algo para te motivar, acaba te desmotivando. Também o desenvolvimento contínuo. Não basta só descobrir. Ah, eu descobri agora que eu sou dominante com influente. O que você vai fazer com isso? Você vai fazer o desenvolvimento contínuo. Ler um pouco mais, ver um pouco mais de vídeos. Tem muita coisa gratuita, boa na internet. E o processo devolutivo. O mais importante é, depois que você faz essa análise de perfil, Fabiano, eu quero descobrir o meu perfil comportamental. Fez a análise, recebeu o relatório com 80 páginas, que é uma outra parte que a gente vai falar para vocês depois. Pegou esse relatório, depois você vai ter uma devolutiva de 1 hora, onde o profissional especialista vai falar para você, olha, seu perfil é esse, esses são os pontos que você tem que desenvolver, esses são os pontos de gargalo, esse é o teu potencial, trabalha nisso aqui, porque é por isso que você foi contratado. E por fim, o perfil, a análise que a gente está apresentando para vocês é o CISA-7, até como o Willer apresentou. Ele é o mais completo no mercado. Por que ele é o mais completo no mercado? A Febracis, até o Willer falou assim, ó, Fabiano, da Febracis. O que eu sou da Febracis? Eu sou o que a gente chama de empreendedor digital. Eu não sou um funcionário da Febracis, mas eu sou um aluno da Febracis, sou ministrante de um dos cursos da Febracis e sou analista de perfil do CISA Assessment, que é uma empresa do grupo da Febracis. A Febracis, a hora que você conhece ela, é uma empresa fantástica para você aprender a desenvolver, etc. Aí a Febracis ela tinha uma dificuldade. Essas análises de perfil elas tinham um valor muito alto no mercado e não tinha todas as ferramentas. Aí o Paulo Vieira foi lá e falou: peraí, eu preciso de uma ferramenta para atender os meus clientes, para atender as minhas empresas, e ele foi lá e criou o CISA Assessment. E hoje o CISA Assessment é a ferramenta mais completa do mercado com menor custo. Inclusive, entre as grandes empresas que tem no grupo, que pegam esse material para aplicar para os seus funcionários, um dos grandes grupos que nós temos no Brasil hoje é o SBT. O SBT, para você ser contratado lá, você faz, qualquer um. O apresentador, o ator, o executivo, todos eles passam pelo processo. E todos os RHs do SBT, do Brasil inteiro, foram treinados para fazer análise de perfil comportamental. Para você ver a importância. Existem outras empresas grandes. O CISA-CESP é uma avaliação, é uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental. Ela tem 99% de assertividade. Ela é versátil, é um software prático para ser utilizado. Ele tem um processo rápido, preciso, é feito na internet, no celular. Você faz ele rapidamente. Ele te dá um relatório de 80 informações sobre o seu perfil. E o mais interessante, quem já fez essa análise de perfil, ela sempre fala assim, poxa, Fabiano, parece que alguém analisou a minha vida antes, escreveu ali e apareceu. Comportamento. Tudo coisa boa, tá? Não vai aparecer nada ruim. Essa é a parte mais importante. Ponto de crescimento e desenvolvimento. Agora você deve estar perguntando, Fabiano, como que eu faço, então, para saber o meu perfil? Como que eu faço para descobrir qual que é o meu perfil e como que eu posso trabalhar com isso? Então, junto com o Grupo Barcelos aí, né, na parceria que a gente tem, nós conseguimos o link, que é o link gratuito, que ele vai disponibilizar para vocês. Você vai clicar nesse link e você vai fazer o quê? Você vai preencher esse link e você vai responder. Depois que você terminar de responder ele, vai gerar um relatório para mim aqui, de pelo menos uma página, falando qual que é o teu estilo de perfil comportamental. Então, eu vou conseguir descobrir se você é mais dominante, se você é mais influente, se você é mais estabilidade ou conformidade. Caso você queira, Fabiano, eu quero mais. Eu quero saber todo o meu perfil e o que eu posso melhorar. Aí você pode, depois nós vamos conversar individualmente com você, explicar como que funciona a ferramenta, quais são os valores. Inclusive, eu tenho uma parceria aqui com o Willer, que é como ele falou para vocês. Essa ferramenta hoje ela é vendida aí por R$ 2.000. Mas no finalzinho lá você vai ver que a ferramenta que eu estou conseguindo trazer para vocês é por apenas R$ 257. Se você fosse fazer a devolutiva, você pagaria pelo menos mais R$ 1.000 só pela devolutiva. No caso de vocês, só quem é da mentoria aqui. A gente vai fazer a devolutiva de 1 hora pelo valor de R$ 257. Ah, Fabiano, eu não quero, não vou investir, não posso investir,
isso aí depois, não tem problema. Se você preencher o link, é gratuito, e esse link depois eu vou dar uma segunda aula falando sobre os perfis, só para você identificar. E você vai ganhar um outro e-book falando sobre aquele resultado que deu. Esse link em si, tem gente que olha assim, às vezes quando eu cobro os 2.000 ou a mentoria de R$ 1.000, quando eu entrego esse primeiro relatório, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, Fabiano, bateu certinho, mas ele acha que é só aquela página de uma página e um e-book. Não, tem muito mais, são 80 informações, tem como fazer mentoria de carreira. Agora, olha só, gente, só para a gente encerrar aqui, qual que é a importância disso? Quando você descobre o seu perfil comportamental, a sua vida muda no sentido de melhorar o relacionamento com as pessoas. Tem gente que muda de emprego várias vezes por conta de não saber lidar com o perfil comportamental. Tem pessoas que se separam várias vezes por conta de não saber lidar com o perfil comportamental. Tem pessoas que entram em dívidas, fazem negociações por impulsividade, por não saber o perfil comportamental. Tem pessoas que estão sendo chamadas de grossas, ignorantes, pessoas que não têm, que são tipo uma patrola que passa por cima de todo mundo porque não sabe lidar com o perfil comportamental. Ou seja, destaca só a parte ruim. E o que nós queremos ensinar você é lidar com a parte boa, tá? William, eu tinha muito mais para falar, né? Mas se eu for falar tudo aqui, a gente vai virar um seminário isso aqui, tá? Que legal, Fabiano. Muito bom, cara. Cara, eu só posso agradecer, né? Porque você está entregando uma ferramenta poderosíssima, de graça para gente. E se alguém quiser se aprofundar, pode só entrar em contato contigo e por um valor que não existe em lugar nenhum. Muito obrigado, Esse é valeu só para o mesmo. grupo de vocês mesmo, porque isso gasta um tempo mais, mas é na parceria, né? Todo Valeu mundo, mesmo, é o ganha-ganha. Eu gosto da linha do ganha-ganha. com E um dos certeza. temas aqui, só para encerrar, a Febracis tem um outro presente aí, tá? Posso dar outro presente? Claro. Oh, Gratuito. Vocês vão baixar um aplicativo da Febracis que é o IEX. IEX, tá? ok. É IEX app. Você pode baixar lá na Apple ou no Android. Esse aplicativo é como se fosse um Netflix, onde você tem vários treinamentos também gratuitos. Legal. Muito bom. IEX, tá? Gratuito para você. É o Aproveita enquanto isso é gratuito, tá? legal, tá? Obrigado, valeu Nada, mesmo. mas Eu vou colocar ali no grupo depois, então, gente, tanto o link para você fazer o teste, para você conhecer o seu perfil comportamental na faixa. Hoje é por conta do Fabiano, né, Fabiano? Obrigado, viu? isso. Seu E, presente aí. e ali você tem a opção também de entrar em contato com o Fabiano. Se você quiser algo mais completo também, já entre em contato com ele, já garante a sua vaga. Eu sei que a agenda do Fabiano não é fácil encontrar espaço. E daí a gente coloca ali no grupo também, Fabiano, o link já para quem quiser acessar o IEX, né? O Isso. IEX, porque IEX, é uma né? coisa boa. Eu tô nesse aplicativo também, eu uso diariamente, praticamente, né? A minha esposa usa mais do que eu e realmente é um conteúdo melhor do que o outro, né? E é aquela coisa, se a gente quer estar um pouco acima da média, a gente tem que fazer coisas acima da média também. A média não busca conhecimento, então a gente busca conhecimento para estar acima da média. É mais ou menos essa a conta, né? Agora, para aqueles que estão chegando mais recentemente na mentoria, só para contextualizar, toda semana a gente tem uma aula, uma espécie de uma palestra. Hoje a gente teve uma aula especial com o Fabiano da Febracis, né, com o Fabiano Santos. Uma coisa que está em comum em todas as aulas, assim como o Fabiano fez questão de mencionar, é a praticidade. Tudo aquilo que você encontra nessa aula, nesse encontro semanal, toda terça-feira, às 7:30 da noite, tudo aquilo que você encontrar aqui é um direcionamento, é algo prático mesmo para a sua vida, tá certo? E quem está participando da mentoria pode convidar a família, claro, é algo que a sua esposa tem que abraçar junto, seu marido tem que abraçar junto, seus filhos são adolescentes, não tem problema, pode trazer eles juntos também, tá certo? A família cresce junto, tá todo mundo antenado na mesma frequência, tá certo? E uma coisa que acontece em todas as aulas
a gente deixa um livro sugestivo para você ler, quem pode. Quem não pode ler por conta do tempo, correria e tudo mais, vai lá no YouTube e digita o nome do livro e na frente você coloca assim, ó, audiolivro. E daí vai aparecer o audiolivro. Daí você ouve e tem a opção de você colocar no 2x, porque ele vai mais rapidinho. Alguém vai estar lendo para você rapidinho. Enquanto você estiver dirigindo no carro pro trânsito, coloca lá. Ao invés de ficar ouvindo a rádio, coloca, sabe? Mesmo no ambiente de trabalho, tá? É algum trabalho que dá para você estar com fone de ouvido, vai ouvindo o audiolivro. E quem não pode nem ler e nem ouvir o audiolivro, por conta de, às vezes, ser um pouco mais longo, 2 horas, 3 horas, e você não tem essa disponibilidade, então você pesquisa lá no YouTube o resumo desse livro também, tá certo? Toda semana é um livro diferente, até o final desse ano, toda semana a gente faz um estudo diferente. E uma outra coisa que também tem toda a aula é alguma tarefa, pelo menos uma tarefa, algo que vai te incentivar a continuar crescendo, algo que você faz e colhe os resultados. É basicamente a gente de mãos dadas andando junto ao longo dessas semanas, tá certo? Então, o livro que eu estou sugerindo para hoje é um livro chamado As Armas da Persuasão, ok? É um livro que te ajuda a conhecer melhor perfis de outras pessoas, te ajuda a se comunicar da maneira certa, te ajuda a identificar, se colocar no lugar do outro, identificar aquilo que convenceria o outro se ele fosse você. É basicamente isso, tá certo? São armas poderosíssimas, armas da persuasão. Mas cuidado, eu preciso te alertar que se você quiser usar para o mal, você usa, porque de fato é algo que vai te ensinar a persuadir as pessoas. Então, o que eu peço para você, com muito carinho, é para que você use essas ferramentas, essas armas da persuasão, com bastante ética, bastante respeito e bastante coerência com os seus valores, tá certo? Eu estou até com a versão 2.0 aqui, mas não é esse que eu vou incentivar você a ler. Esse daqui é o mais grosso. É a minha esposa que está lendo ele, tá? Ela está na página 293 e está só na metade, tá vendo? O que eu vou incentivar você a ler é um bem mais fino do que esse. É a versão 1.0. Você digita ali no YouTube As Armas da Persuasão, você já vai encontrar bem rapidinho, tá bom? O autor é o Robert Cialdini, tá bom? Ele é PhD, é um cara muito bom, um currículo excepcional e com certeza tem muita coisa boa para você crescer junto com esse material, tá bom? E eu separei somente uma tarefinha, na verdade duas. A primeira tarefa é você clicar no link que a gente vai colocar ali no grupo já agora, após essa aula. A gente vai colocar ali no grupo, você clica no link e faz o teste. Quanto tempo mais ou menos? Eu acho que é em torno de uns 5 a 7 minutinhos, né, Fabiano? Mais ou menos isso, né? Alguns perfis 7 a 8 e alguns de 10 a 15. O Então tá próprio bom. teste já vai ser, ele já vai explicar, é só ler e seguindo o que o sistema vai pedindo. O passo a passo. Perfeito, Isso. então. Eu, inclusive, vou fazer esse teste. Por mais que eu já sei o meu perfil, já fiz alguns testes, mas eu não vou perder a oportunidade, né, Fabiano? Só Tá para certo. só para fazer um complemento aqui, William, Ok. não tenha medo de preencher, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, não, fica postergando tal, porque fica com medo do resultado. Não tem nada comprometedor. Pelo contrário, é tudo coisa positiva, é tudo coisa boa e vai ajudar você a crescer. Perfeito, então, tá? E a segunda tarefinha, eu quero que você, sabendo o seu perfil, todos os dias à noite, você tenta observar alguma atitude que você fez por conta do seu perfil. Por exemplo, eu tenho perfil de influência, eu falo bastante. Teve um momento que eu falei bastante, mais do que o normal, identifiquei que isso faz parte do meu perfil. Anota, entendeu? Eu tenho perfil de estabilidade. Eu tenho dificuldade de dizer não. Então, aconteceu alguma situação, eu falei sim,
mas eu me comprometi demais, é algo que eu não deveria ter falado sim. Anota, porque esse exercício faz você se autoavaliar e crescer, tá certo? E estar mais bem preparado para novas situações que acontecem. Gente, autoconhecimento é tudo, tá? Então aproveita isso daí. Fechou? Então, todas as noites você faz esse segundo exercício de anotar alguma coisa que você fez naquele dia por conta do seu perfil. Tá certo? Então, tamo junto demais. Muito obrigado todo mundo que está aqui ao vivo. Muito obrigado por fazerem questão de pegar essa aula ao vivo. Muito obrigado, Fabiano, mais uma vez, nosso convidado de honra aqui. Figurinha repetida e daqui uns dias você volta com a gente, tá bom? Não foge não, tá? Gente, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, na terça-feira que vem, às 7:30 da noite. Tamo junto, viu?